Ô, Saulo, e aí, pastor? O senhor segue no mesmo caminho ou o senhor acha que deve haver um certo cuidado com essa questão de tô salvo? Até porque, como a gente falou no início, no texto inicial, a Bíblia tem um monte de alertas sobre vigilância, sobre depender, inclusive sobre a execução do trabalho para o Senhor. A Bíblia manda dar frutos, Jesus afirma que quem não dá fruto é cortado, e a gente entende aí do dar fruto alguém que tem a possibilidade, tem os dons, talentos, chamado, dado por Deus, também não tem nada a ver com a gente, mas mesmo assim negligencia. Como é que o senhor se posiciona em relação a esse tema? Salvo, certeza ou excesso de confiança quando alguém afirma? Bom, isso vai depender da maneira que a pessoa entende a salvação. Né? Como o nosso querido pastor falou ali, como que a pessoa enxerga a visão teológica correta acerca da salvação. Isso vai depender se ela confia nela mesma ou se ela confia inteiramente em Cristo. É possível você ter certeza da salvação, porque a Bíblia ela garante isso. 1 João 5,13, né? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Não é que ele vai ter, ele já tem a vida eterna, né? Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, de fato, há uma certeza de que você é salvo. Entretanto, a salvação ela gera frutos, né? Ela gera santidade, tá? Então, como que eu sei que uma pessoa é salva? Quando ela gera os frutos devidos da salvação. Então, a salvação ela não é meritória no sentido de eu preciso fazer um esforço humano para receber a graça. Não, a graça já é um favor imerecido. Você já recebe sem merecimento. Entretanto, quem recebe a graça de verdade, a bíblica, ele produz bons frutos. Então, eu preciso ter essa ciência, né? Então, da maneira como a pessoa entende e enxerga a salvação, vai determinar se ou ela confia nela mesma ou se ela confia inteiramente em Cristo. Ou nas obras ou em Cristo. Agora, se a salvação de fato é em Cristo, ela tem certeza de que ela é salva. Pastor Saulo, tem muita gente que ainda fala assim, eu me converti, mas eu sou crente, não sou bobo, eu levantei a mão direita, a esquerda, para justificar, por exemplo, que o velho homem ainda governe. Mas o texto da Bíblia diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Mas não é difícil a gente encontrar hoje alguém que assuma isso? A gente tem até gente ex, né? Tem muito essa cultura do ex. E os caras ficam levantando a bandeira, fazem questão de contar, eu fiz, eu matei, eu fui não sei o quê. Não tem essa turma? Mas se desassociamos para não ter condenação, por que ainda associamos para levar vantagens? Como é que o senhor vê esse povo que diz que nasceu de novo, que é nova criatura, ainda invoca o passado numa parte para levantar temor nos outros e outros para levar vantagens? Então, nós vamos voltar no assunto que a salvação ela vai produzir evidências. O pecado em si, ele é uma deformação do caráter humano, né? O pecado é desobediência. Então, o pecado entra no mundo, ele deforma o homem. O homem, a princípio, ele é criado em imagem e semelhança de Deus. Ser criado em imagem e semelhança de Deus significa que ele carrega características do caráter divino. É óbvio que com o pecado esse caráter ficou manchado. O que o Evangelho faz? Ele quer restaurar. Paulo diz que é o novo homem que se refaz. Então, o que o Evangelho faz no indivíduo? Refaz. Refaz o quê? Refaz ele na medida do caminho de santidade, se parecer com Cristo. E aí é só observar a forma que Cristo andava, não é? Você pega Gálatas 5, a partir do verso 17 ali, as obras da carne são manifestas. Tem uma relação ali de obras da carne. Significa que aquilo é uma corrupção do caráter humano. Se o Evangelho entra de verdade, ele vai moldando esse caráter. Então é impossível um homem que recebeu a graça, a salvação, e isso, eu não vou nem levantar aqui a
o debate das duas escolas de interpretação, arminiana e calvinista, porque ambas as duas escolas, mesmo tendo um posicionamento diferente concernente à soteriologia, eles vão concordar que um salvo, ele dá evidências que de fato é salvo. E a salvação, a evidência de um salvo é o caráter sendo transformado ao longo desse tempo que ele tem de vida cristã. Ambos concordam que só existe um caminho, só existe um Exatamente. Salvador, o resto... Pastor Saulo, quando a gente fala sobre essa questão de alguém que tem dúvida da salvação, é possível que seja um crente. É possível que ele seja alguém com nome escrito no livro da vida, que não tem nada a ver com a gente. Quem escreveu... Não foi... Martim Monteiro fez 10 jejuns, a partir de agora o nome dele está escrito no livro da vida. Não, foi o que Jesus fez por mim, que eu recebi, eu aceitei, eu criei com o meu coração, confessei com a minha boca. É possível que a gente veja alguém que é salvo em Cristo Jesus, mas vive nessa inconstância ou nessa dúvida. O senhor acha que isso é só uma questão de falta de fé ou falta de conhecimento? Falta de conhecimento, falta de entendimento também. Até porque o evangelho, ele não é uma mudança na emoção, é uma mudança de mente, mentalidade, né? Metanoia, mudança de direção, mudança de mente. O evangelho, ele muda a mente, né? É possível que falta de conhecimento. Por exemplo, eu sou da raiz metodista, e o grande personagem metodista é o John Wesley. Né? O John Wesley, a experiência de Wesley, ele foi criado num berço protestante, desde a igreja anglicana, né? Que é a igreja oficial da Inglaterra. E o Wesley já era presbítero, já era missionário, fazia missões na Geórgia, uma das colônias da América. E ele não tinha certeza da salvação. Na mente de Wesley, ele precisava fazer muitas obras de caridade para atingir a salvação. Ele tinha conflitos com isso. Isso está no registro dele. Até que um dia, ele voltando de uma missão fracassada, né, na Geórgia, ele pega uma tempestade num navio forte. Ele conta que ele ficou apavorado, segurando na embarcação, e tinha um grupo de irmãos, que eram os irmãos moráveis, os moravianos. E enquanto ele estava apavorado, com medo da morte do navio naufragar, os irmãos cantavam hinos como se nada tivesse acontecido. E aquilo ali deixou ele chocado. Então, quando ele desce da embarcação, ele queria saber o porquê que aqueles irmãos cantavam, e ele estava se apegando ali com medo do pavor da morte, e os irmãos diziam que eles tinham certeza da salvação. Então, ele chegou à conclusão de que ele não tinha a certeza da salvação. Então, ali, em um dos relatos de Wesley, ele estava numa quarta-feira chuvosa, na rua chamada Rua Aldersgate, na Inglaterra, e ele senta lá para ouvir uma exposição das Sagradas Escrituras em Romanos, num comentário de Martim Lutero. Aí ele diz assim: então naquela noite eu sentia que os meus pecados estavam sendo carregados para longe de mim, senti o meu coração estranhamente aquecido. A partir daquele dia, Wesley foi outra pessoa, e ele se tornou um dos grandes avivalistas do século que ele viveu, e o movimento metodista se espalhou por toda a Europa ali, chegou na Inglaterra, chegou na América, chegou no Brasil, e porque ele recebeu a experiência de salvação, ou seja, ele estava ele nasceu no berço protestante, tinha uma ideia errada da salvação. Quando essa ideia foi aberta através das Escrituras, isso produziu nele uma chama, um impacto que revolucionou a geração dele e provocou uma mudança na Inglaterra, moral, ética, enfim. Então, acho que o Evangelho é isso aí. O Evangelho, ele provoca essas mudanças, mas tem que ter conhecimento do verdadeiro Evangelho das Escrituras. Pastor Saulo. A gente precisa fazer um contraponto aqui, assim, da certeza da salvação e da presunção de alguém que supostamente diz que é salvo. Então, o que é ter certeza e o que é uma presunção? Qual é a certeza da salvação? O cara que é certo e salvo. Primeiro, está baseada na obra de Cristo. Ponto. Qual é a presunção de alguém que pensa que é salvo? Ele baseia em si mesmo. Então, aqui tem um ponto. A certeza da salvação, baseada na obra de Cristo. Presunção de que sou salvo, baseada em mim mesmo, no meu próprio esforço. Qual é a certeza da salvação? Segundo ponto, ela produz paz e santidade, que é o segundo ponto da certeza da salvação. Qual é a presunção? Ela produz acomodação. O cara pensa que é salvo, mas ele está acomodado.
É uma presunção. Qual é a certeza da salvação? Confiança na graça, no favor imerecido. Qual é a presunção disso? Ignorar a transformação. Dizer que sou salvo, mas ignoro a transformação da minha vida. Tá? Qual é a certeza da salvação? Acompanha frutos, os frutos do Espírito. Qual é a presunção de ser um salvo? Vive sem evidências. Então eu preciso colocar isso aqui em contraponto. O cara que é certo da salvação, que ele tem certeza da sua salvação, ele baseia a obra em Cristo, ele produz paz e santidade, ele tem confiança na graça e ele acompanha os frutos do Espírito. Paulo fala em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual foste selado para o dia da redenção. O que é que entristece o Espírito Santo? Senão o pecado. O pecado deliberadamente, uma vida de pecado. Você voltar ao pastor, falou ali muito sabiamente, a porca que volta para a lama, o cachorro volta para o vômito, ou seja, alguém que foi resgatado do lamaçal e de repente quer voltar para lá, ele vai entristecer o Espírito Santo, que é o selo de autenticidade. O que garante a nossa salvação é a presença do Espírito Santo, que é nos dado no momento que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Se você não tem um selo, obviamente que essa salvação ela pode estar em risco. Jesus fala em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, há pessoas que têm certeza da salvação e há pessoas que são presunçosas ao dizer que é. Eu preciso saber quais são as evidências disso, se eu tenho certeza ou se eu sou presunçoso. Ok. Pastor Saulo, pastor, e agora, quem vive esse conflito? Eu sei que tem gente que vive esse conflito. Por exemplo, tem gente que não... Alguém estabeleceu padrões, né? Tem gente que estabelece padrões, né? E aí, ele não conseguiu chegar perto daqueles padrões. Não estou falando de padrões bíblicos, estou falando de padrões humanos, né? E aí, as pessoas começam a ficar com conflito porque não conseguiu atingir aquilo que o líder dele disse para ele que ele tinha que ser. Para ser salvo, você tem que ser assim. De vez em quando tem uns que falam que tem que ser igual a mim, né? Tem um pastor em São Gonçalo, hoje pastor a igreja dele está vivendo um momento de efervescência, até porque em São Gonçalo tem muito a música do Sérgio Lopes, Para Onde Vão as Aves. Volta e meia tem aquele bando de aves marinhas que vão para uma igreja, daqui a pouco vão para outra e ficam mudando. Nesse momento a igreja dele é o porto dessas igrejas. Então tá lá, domingo, e ele diz assim, me sigam, né? Ele falou, eu vou dizer para vocês como apóstolo Paulo, sede meus imitadores. No outro dia eu vi ele furando o sinal. Ele tá imitando Cristo, né? Aí eu pensei assim, pastor Arthur, eu falei, rapaz, se eu seguir esse cara, eu vou tomar multa. Eu não vou avançar o sinal. O camarada chega no nível que até avançar o sinal. O que o senhor diz para quem... gostaria de ter essa certeza como outros, ele está ainda trabalhando isso, talvez dizendo até igual o apóstolo Paulo, não que eu haja alcançado, mas prossigo para aquilo porque foi ganho por Cristo. A fé, ela é uma construção. O indivíduo, ele abraça a fé em Cristo e ele agora começa a caminhada para conhecer de fato as bases da fé. Assim, a igreja hoje, quando eu digo igreja no sentido geral, carece muito da parte do ensino, sabe? Eu vejo que a igreja no Brasil, aí é uma crítica, ela está indo para um ponto muito cultos voltados mais para emoção, performance, obrigado, pastor. Performance, você tem que ter um bom ambiente, você tem que ter uma boa estrutura, você tem que ter uma boa iluminação, você tem que ter uma boa filmagem, e nada contra, porque faz parte do jogo, faz parte da tecnologia. Tem cliente para isso. Tem. Só que a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Que tenha isso. Mas que não falte a doutrina dos apóstolos, o ensino. A igreja é fundamentada no ensino. Então, nós temos uma geração de cristãos que estão surgindo sem conhecimento bíblico, sem conhecimento básico teológico. Se você perguntar para um jovem, um adolescente ou algum cristão mais tempo, de coisas fundamentais da fé, tem dificuldade de responder. E aí,
Eu não sei se é a falta de interesse ou é a falta do conhecimento por parte da liderança, o comprometimento de ensino. Tem gente que não tem o conhecimento básico do ensino e isso gera dúvida nele. Eu não vou dizer que ele não é salvo, mas é a falta da instrução, a falta do conhecimento, a falta da base, né? É o chamado sola escritura, que é um legado da reforma protestante, né? É o sola escritura, é abrir a Bíblia e expor as escrituras, né? E eu acho que em alguns ambientes expor as escrituras está cada vez mais difícil. E é mais ideologias do que escritura. Quando eu falei sobre cliente, o pastor deu uma risada aqui, eu me lembrei de um